O trem reduziu a velocidade, com um rangido metálico prolongado ao se aproximar do acampamento, no final do outono de 1944. Em um dos últimos vagões viajava um grupo de prisioneiros alemães diferente dos demais. Alguns se apoiavam em muletas, outros tinham mangas vazias, bem presas às jaquetas. Um homem fitava o chão em silêncio, com a perna esquerda amputada logo abaixo do joelho. Outro, com pouco mais de 20 anos, usava faixas grossas sobre um olho e agarrava uma bengala com os nós dos dedos embranquecidos. Todos haviam ouvido a mesma advertência antes de serem capturados. Ao inimigo ver sua condição, você vira um peso morto. Um peso morto come por último. Um peso morto é ignorado. Um peso morto é objeto de pena. E a pena, na guerra, pode doer mais que o ódio. Por isso, quando as portas se abriram e os guardas americanos gritaram para os homens descerem, os prisioneiros feridos trocaram olhares tensos e cautelosos. Eles se preparavam para o constrangimento, os murmúrios, a separação e o esquecimento atrás das cercas. Mas a primeira surpresa veio antes mesmo de pisarem no chão. "Cuidado com esse degrau", disse um sargento americano, erguendo a mão para o mais jovem com a bengala. Sem pressa. O prisioneiro alemão parou, atônito. As palavras não saíram em tom de deboche. Não vieram seguidas de risadas. O americano apenas ficou ali, observando a descida dos homens, e chamou dois médicos para trazerem uma rampa de madeira. Uma rampa? Os prisioneiros se entreolharam, confusos. Um dos alemães mais velhos, ex-professor Otto Brenner, que perdera o movimento do braço direito após estilhaços de obos rasgarem seu ombro na Normandia, esperava ser empurrado como mercadoria. Em vez disso, viu dois soldados americanos pegarem sua mochila pequena e entregá-la com delicadeza, como se ele fosse um passageiro comum chegando a uma estação, e não um inimigo vencido. Aquilo o desconcertou mais que qualquer tratamento rude. Ao chegarem à cabana de registro, um silêncio pairava sobre o grupo. Não era exatamente o silêncio do medo, mas o de homens cujas previsões começavam a ruir. O acampamento em si não era um paraíso, era um campo de prisioneiros de guerra, afinal. Havia torres de vigia, cercas, barracas, regras, filas e supervisão constante, mas tudo era organizado, limpo e eficiente. Os prisioneiros incapacitados foram levados não a um canto esquecido, mas a uma barraca separada perto do posto médico. Otto reparou que o caminho até lá estava coberto de cascalho compactado, em vez de lama. Alguém pensara nos que usavam muletas. Essa percepção pesou em seu peito. Dentro da barraca havia fileiras de beliches estreitos, aquecimento a carvão, cobertores dobrados aos pés de cada cama e algo ainda mais inesperado: mesas de trabalho, prateleiras, livros e um fogão de ferro pequeno no fundo. Parecia menos um depósito para os quebrados e mais um espaço para se viver. Um capitão americano baixinho entrou, com uma prancheta debaixo do braço. Ele era de meia idade, com olhos cansados e voz que nunca se elevava além do necessário. "Vocês serão examinados amanhã", disse por meio de um intérprete. "Ninguém aqui é obrigado a fazer trabalho pesado. Se tiverem habilidades que possam ser usadas com segurança, podem se voluntariar para tarefas leves mais adiante. Caso contrário, terão comida, tratamento e alojamento iguais aos de todo prisioneiro deste lugar." O intérprete repetiu em alemão. Vários prisioneiros franziram a testa. Um perguntou, enfim: "Por quê?" O intérprete vacilou, mas traduziu. O capitão encarou o que falara por um instante. "Porque vocês são prisioneiros", respondeu, "não lixo." O quarto ficou em absoluto silêncio. Ninguém rebateu. Naquela primeira noite, serviram-lhes ensopado, pão e café. Café de verdade, ainda que mais fraco do que o de antes da guerra para alguns. Um prisioneiro chamado Emil,
que perdera 2 dedos e parte da audição na Itália, ficou olhando para sua tigela por um bom tempo antes de comer. Ele imaginava que os feridos receberiam restos, algo ralo e gelado. Em vez disso, sua porção estava tão cheia quanto a dos outros. Ele espiou o refeitório com desconfiança. Coma antes que esfrie, disse o ordenança americano ao balcão de distribuição. Emil comeu, ainda incerto se aquilo era só uma encenação passageira para a inspeção. Mas o dia seguinte foi igual. E o outro também. Então veio o verdadeiro baque. 3 dias após a chegada, os prisioneiros feridos foram reunidos no pátio e informados de que representantes da oficina do acampamento queriam conhecê-los. Os alemães pensaram em formulários, inventário, talvez uma tarefa que não conseguiriam cumprir. Em vez disso, foram apresentados a um civil americano de punhos sujos de óleo e óculos de armação fina. Ele gerenciava uma oficina de reparos ligada ao acampamento, onde prisioneiros com experiência técnica consertavam botas, remendavam uniformes, restauravam cadeiras, ajeitavam relógios ou organizavam ferramentas para reuso. Ele observou os homens e perguntou, via intérprete, quem de vocês trabalhava com as mãos antes da guerra? Vários trocaram olhares hesitantes. Um mecânico ergueu a mão. Um sapateiro ergueu a mão em seguida. Depois, Otto, o professor, levantou devagar o braço são e mencionou que, antes da guerra, ajudara na encadernação de livros na gráfica do irmão. Outro confessou que já consertara relógios em Stuttgart. O americano assentiu, como se aquilo fosse precisamente o que esperava ouvir. Sem carregar peso, disse ele, nada de trabalho no campo, nada de tarefas punitivas. Mas se quiserem trabalhar, preciso de gente que entenda de precisão. O intérprete passou a mensagem adiante. Mais uma vez, a dúvida pairou no ar como um espectro. Por quê? Dessa vez ninguém verbalizou. A resposta veio nas semanas seguintes. Os americanos não pretendiam cuidar dos alemães incapacitados do jeito que os prisioneiros temiam. Não os afagavam com pena, chamando-os de casos trágicos. Não os exibiam como troféus de compaixão. Não falavam com eles como se fossem crianças. Fizeram algo bem mais desconcertante. Trataram-nos como se importassem. Otto passou a reencadernar manuais rasgados e livros-caixa danificados. O relojoeiro consertou relógios de mesa quebrados dos escritórios do acampamento. O mecânico limpava equipamentos menores, afiava ferramentas e ensinava a outro prisioneiro como endireitar uma dobradiça usando apenas uma mão. Emil, mesmo com a audição comprometida, aprendeu a separar parafusos por tamanho com uma rapidez impressionante. Pela primeira vez em meses, quiçá há anos, aqueles homens não eram vistos como destruídos, eram vistos como úteis. E a utilidade, uma vez arrancada, não volta sem esforço. Quando retorna, pode doer quase como uma ferida. Numa tarde, Otto costurava a lombada de um antigo manual agrícola perto da janela da oficina. Lá fora, avistou 2 guardas americanos auxiliando um prisioneiro alemão manco a atravessar o pátio. Não o arrastavam, não o olhavam com dó, apenas caminhavam no ritmo dele. Otto baixou a agulha e ficou olhando fixo. Na França, antes da captura, vira feridos empurrados para o lado, no caos da retirada. Vira os caminhões de suprimentos passarem direto. Ouvira oficiais falarem em tons secos e práticos sobre quem ainda marchava e quem não. E agora, num campo de prisioneiros inimigo, testemunhava algo que não esperava rever em plena guerra: paciência. Naquela noite, conversou em voz baixa com outro prisioneiro, Klaus, ex-funcionário ferroviário que perdera a visão de um olho. Eles não são gentis do modo que eu imaginava a gentileza, disse Otto. Klaus virou o rosto. Não. Agem como se fosse tudo normal. Klaus assentiu devagar. É isso que torna difícil de captar. A notícia se espalhou pelo acampamento. Os prisioneiros incapacitados viraram alguns dos mais confiáveis na oficina.
não os mais fortes, nem os mais velozes, mas os mais meticulosos, os mais constantes, os que menos desperdiçavam material ou erravam por descuido. Um oficial americano de suprimentos pegou uma caixa de ferramentas consertada e perguntou quem refizera a trava. Ao saber que fora um prisioneiro alemão de um braço só, limitou-se a dizer: "Diga a ele que fez um bom serviço." O intérprete transmitiu. Otto ficou calado no início. Mais tarde, deitado na beliche, fitou as tábuas do teto e repetiu mentalmente a frase: "Não é bom o bastante, não é surpreendente, não é melhor que o esperado. Apenas um bom serviço." Incomodava-o o quanto aquilo significava. O inverno chegou rigoroso aquele ano. Neve acumulou-se nas cercas e congelou em montes sujos ao lado dos barracões. Os caminhos eram liberados logo cedo. Os homens do barracão dos incapacitados notaram que o deles era o primeiro, antes das colunas principais saírem para o trabalho. No começo, acharam coincidência. Então, certa manhã, Otto acordou cedo e entendeu o motivo. 2 soldados americanos e 3 prisioneiros aptos removiam a neve do trajeto da enfermaria até o barracão deles, antes do amanhecer. Um dos guardas batia os pés no frio e ria de algo que um prisioneiro contara. Trabalhavam rápido, sem alarde, como gente cumprindo uma tarefa rotineira que precisava ser feita, sem discursos, sem show, só ação. Na hora do café, os alemães incapacitados saíram sobre chão limpo. Emil resmungou: "Isso não aconteceria de onde eu venho." Ninguém rebateu, pois muitos pensavam igual. O instante mais inesperado veio perto do Natal. O acampamento organizou um encontro simples num dos salões maiores. Nada de festa grande, só pão extra, café ralo, música de um piano surrado e 1 hora para prisioneiros de barracões diferentes ficarem sentados no seco, sem labor. Algumas decorações de papel e corda pendiam. Otto quase não foi. Cansara de eventos que pudessem expor sentimentos, mas Klaus o convenceu. Lá dentro, o clima ficou tenso a princípio. Depois, o pianista, um prisioneiro austríaco de dedos longos e ar cauteloso, tocou um hino suave. As conversas amansaram. No fundo da sala estava o mesmo capitão americano que os recebera na chegada. Falava com um médico, mas parou ao notar Otto o encarando. O capitão se aproximou. Pelo intérprete, ele perguntou: "Como vai o trabalho de encadernação?" Otto, de repente constrangido, respondeu: "Bem." O capitão assentiu. Vi os discos reparados, costura impecável. Otto engoliu em seco. "Obrigado." Então, após uma pausa, ele fez a pergunta que o atormentava no peito havia semanas. "Por que vocês fazem isso?" O intérprete traduziu com cuidado. O capitão ficou em silêncio por um instante. Ao redor, o piano seguia tocando baixinho. Por fim, ele respondeu: "Porque quando essa guerra acabar, o que restar de nós terá de conviver no mesmo mundo." O intérprete repetiu a frase em alemão. Otto sentiu um nó na garganta. O capitão prosseguiu: "Se esquecermos como tratar homens quebrados como homens de verdade, a guerra vai nos roubar ainda mais do que já levou." Ninguém em volta disse palavra. Otto fez um leve aceno com a cabeça. Naquela noite, de volta ao barracão, ninguém brincou antes de dormir. Ninguém reclamou do fogão, das cobertas ou do barulho lá fora. Os homens ficaram deitados, acordados, cada um com seus pensamentos. Eles esperavam compaixão, pois a compaixão os manteria distantes. A compaixão diria: "Vocês estão quebrados, e é só isso que restou de vocês." Mas os americanos lhes deram algo bem mais duro de encarar: responsabilidade, dignidade, rotina, exigências. O inimigo os pegou de surpresa não com pena, mas ao se recusar a vê-los só como feridos. Até a primavera, o barracão dos inválidos ganhou fama em todo o acampamento. Se algo frágil precisasse de conserto, mandavam para lá. Se discos precisassem ser organizados, para lá. Se ferramentas demandassem mãos precisas em vez de costas fortes, para lá.
Os próprios homens mudaram, embora poucos admitissem em voz alta. Os ombros se endireitaram. A fala ficou mais firme. Alguns até começaram a sonhar com um futuro que não ousavam vislumbrar havia meses. Otto passou a dar aulas básicas de leitura à noite para 2 prisioneiros mais jovens que haviam abandonado a escola cedo demais. Klaus começou a manter um inventário escrito à mão para a oficina. Emil, que mal abria a boca antes, virou conhecido por apontar erros nos suprimentos organizados com precisão afiada e um humor inesperado. Nada disso apagava o cativeiro, nada apagava a derrota, nada apagava o luto, mas fazia algo imprevisível. Interrompia o desespero. Anos depois, Otto teria dificuldade para descrever aquela estação ao neto. Ele contaria sobre as cercas, o frio, a vergonha da rendição, a incerteza, as noites intermináveis. Não enfeitaria nada, não fingiria que prisão era liberdade. Mas, quando o garoto perguntou o que mais o chocara na América, Otto não falou da comida, do tamanho do acampamento ou dos equipamentos nas oficinas. Ele disse: achávamos que eles nos olhariam e veriam só o que a guerra destruiu. Em vez disso, nos olharam e perguntaram o que ainda funcionava. E para homens que já haviam sido jogados fora uma vez, essa pergunta mudava tudo.